Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Tudo certo? Tudo? Não, mais ou menos. Também, certo? Mas sabe. Muito sorridentes pro meu gosto. Chorava. Nos anos 80, o Geraldo Vandré foi um dos expoentes, embora ele não assuma a condição de resistência à ditadura militar na atualidade, mas foi um dos que, junto à mobilização popular brasileira, junto a 100 mil trabalhadores do Rio de Janeiro, uma manifestação contra a ditadura militar, e foi um dos estopins para a mobilização para o fim da ditadura militar e também para o início do movimento Direta Já, que logo em seguida foi se desenvolvendo. E o Vandré, recentemente, eu tive a oportunidade de assistir pela internet uma entrevista pela Globo News, dizendo que ele está exilado no Brasil, desde a época da ditadura, desde 68, aliás, 73, quando ele volta para o Brasil, ele está exilado dentro do próprio país que é dele. Ele está no quarto do Hotel da Marinha, no Rio de Janeiro, e ele se diz praticamente estrangeiro dentro do próprio país. Tem 30 músicas prontas, gravadas, que ele não vai lançar no Brasil, vai lançar em algum país de língua espanhola. Eu achei muito estranho, na frente dos militares, ele falando isso, claro, né, na entrevista, e a gente desconfia que ele continua sendo um preso político brasileiro. Eu desconfio, né, entre tantos outros presos políticos, né. Ele está no quarto do Hotel da Marinha, mora sozinho, e fala desse jeito, é o que a gente desconfia. Em homenagem a ele, e também no sentido mais de resgatar a necessidade da mobilização, da luta, de novamente formarmos aquele trabalho de formiguinha dos anos 80, me parece que sobrou para nós, mais uma vez, começarmos esse trabalho de formiguinha, cada um dentro do seu espaço, cada um dentro da sua categoria de estudo, de trabalho, de moradia, né, enfim, e em homenagem a ele e a nossa mobilização nesse momento de greve. Eu, professor, não estou em greve, mas tenho a minha posição de solidariedade aos grevistas, funcionários da UniOeste, funcionários da rede pública estadual Paraná. Escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelos campos a fome em grandes plantações, pelas ruas marchando indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão, que acreditam nas flores vencendo o canhão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber.
Paz nós já fez a abertura, a universidade são vocês, somos nós, né? E, portanto, nós vamos compartilhar aqui um pouco do pensamento e ao longo da história a gente vai acumulando de uma universidade para outra, de uma faculdade para outra, né? 18 anos que a gente vai perambulando pelas faculdades de São Paulo, da região, e eu vou falar um pouco sobre o que eu tenho acumulado de experiência e ligado um pouco ao que eu entendo como sendo o papel de universidade. Ontem o Bruno meio que colocou como desafio a universidade que temos para a universidade que queremos. Me parece que é um pouco o desafio que a gente está se propondo hoje. Pensar um pouco isso, refletir coletivamente o que significa isso. Então, em primeiro lugar, gostaria de dizer que falar de universidade é falar de conhecimento. E falar de conhecimento é falar de história. Mesmo porque, para quem se reivindica no campo marxista ou marxiano, nós nos reivindicamos que existe uma única ciência, a única ciência chamada história. A história da natureza e a história dos seres humanos. É dentro desse contexto de compreensão que a gente tem, na verdade, uma única ciência que nós temos que refletir, na minha avaliação, a universidade. Então, do ponto de vista da história, se a história é compreendida como a ciência, e é a ciência de todas as políticas, a mais política, de todas as ciências, a mais política é a história, nesse momento não temos como nos curvar a não fazer uma reflexão política sobre esse processo, né? Então, compreendendo que do século XIX para cá, nós temos uma fragmentação científica a partir do positivismo, que é o grande entrave da fragmentação científica, o grande elemento propositor teórico para a fragmentação científica e a origem de todas as ciências, ou, como dizem, a origem, verdade, de fragmentação científica, nós não temos como não fazer uma análise do que isso representa do século XIX para cá. Nós temos vários teóricos que analisam isso. A primeira análise é o seguinte: do século XVIII para o século XIX, nós temos as grandes revoluções burguesas. A Revolução Francesa, a Revolução Industrial Inglesa, a independência dos Estados Unidos, que são os três grandes momentos da história do capitalismo, das revoluções políticas do capitalismo, da burguesia. E o projeto pedagógico para a burguesia, enquanto revolucionária, era um. Pós-revolução, passa a ser outro. Nós conhecemos como sendo a pedagogia tradicional, ou a educação tradicional, no período revolucionário burguês. Ao mesmo tempo que é uma pedagogia da essência, é também uma pedagogia revolucionária. Essa pedagogia da essência, no sentido de que é preciso universalizar o projeto político, societário da burguesia. E é por isso que se universaliza o ensino público, para fazer com que toda a população do mundo tenha acesso à ideologia, à compreensão burguesa de mundo. E a educação, voltada também para os trabalhadores, no sentido da profissionalização, da formação profissional dos trabalhadores para a produção burguesa, para o desenvolvimento de sociedade burguesa. E é nesse sentido, então, que a burguesia, ao conseguir consolidar-se no poder político, ao conseguir chegar a se universalizar e fazer com que o que eles chamavam da ignorância no sentido moral, né, essa ignorância ser suprida, ou a marginalidade por conta da ignorância, no lugar disso, construir uma ideia de cidadãos, ou transformar os ignorantes, que eles chamavam, em cidadãos, né? Então, passada essa fase, passa-se para uma outra concepção, que é a pedagogia ou a escola nova, ou escola novista, que nós conhecemos como pedagogia escola novista.
conquistado. A burguesia conquistou o poder, agora trata-se em manter esse poder, em garantir esse poder, né? Em consolidar esse poder. Só que agora, a ideia de marginalidade não é mais a classe trabalhadora, não é mais a ignorância. Agora a concepção, a compreensão é os diferentes. Os diferentes étnicos, os diferentes por alguma deficiência, os diferentes em todos os sentidos. Então começa a se discutir uma concepção de escola para incluir os chamados excluídos. Todos aqueles que, de uma forma ou de outra, compreendiam a burguesia que estavam excluídos, esses deveriam então ser incluídos. Para isso, diferentes projetos pedagógicos para a inclusão dos chamados excluídos, para transformá-los todos em cidadãos, né? Então essa é uma compreensão. Agora, essa escola nova, ela tem qual postura frente ao projeto de escola, frente ao professor, frente ao aluno? Na escola tradicional, o professor, literalmente, era o que sabia tudo. Era aquele que debulhava o conhecimento de cima para baixo, o que impunha o conhecimento para os alunos, não estudantes, os alunos. E os alunos simplesmente absorviam, feito absorvente, o conhecimento que o professor impunha, de cima para baixo, né? Da educação tradicional. Da escola nova, agora quem que é o principal sujeito da educação? O principal sujeito da educação agora é o aluno. O aluno passa a ser o principal sujeito, o professor é um mero mediador, um colaborador, né? E o estudante é que faz a história e o professor apenas, então, né, abre caminhos. Ou, em outras palavras, é o estudante e é o processo de ensino-aprendizagem mais importante do que o conteúdo. O que aconteceu nesse meio? O conteúdo historicamente acumulado, aquele que o professor subia, né, impunha para os alunos, esse conteúdo agora ele fica diluído, ele fica jogado às traças. E aquilo que os estudantes vão elaborando a partir da sua própria experiência, a partir da sua própria realidade, é isso que vai ficar valendo. Pasmem, nesse contexto, inclusive, as contribuições gloriosas e ricas de Paulo Freire, né, da pedagogia do oprimido, estão também ligados, vinculados à escola nova, né? O construtivismo de Piaget, né, Emília Ferreira e tal, esse construtivismo ele está ancorado na visão de escola novista, no sentido exatamente esse, que o conhecimento todo joga-se fora aquilo que está historicamente acumulado, começa a se construir um conhecimento novo a partir da realidade. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir um filme. Quem já assistiu, assista de novo, e quem não assistiu, vale a pena. A Sociedade dos Poetas Mortos. A Sociedade dos Poetas Mortos, o professor sobe na mesa e faz todo mundo subir à mesa. O professor diz: rasguem todos os livros de vocês, dos poetas mortos, e comecem a escrever a poesia de vocês. Comecem a elaborar a história, a poesia de vocês. Joguem todos os livros, rasguem os livros dos poetas mortos e comecem a escrever a história de vocês. Qual o sentido disso? O sentido é exatamente esse, no processo escola novista, no processo do construtivismo, etc. e tal, se começa a construir tudo do zero. Despreza-se todo o conhecimento já historicamente construído. Qual é o peso disso? O peso disso é que, nesse sentido, a burguesia continua com as suas escolas, agora sim, investindo mais no ensino privatizado, a formação elitista, faz uma formação elitista para os filhos da burguesia e para a classe trabalhadora aquilo que sobra, né, as migalhas,
uma educação pública de péssima qualidade, desde aquela época, né? A burguesia não consegue influir no conjunto dos trabalhadores ou resolver o problema da marginalidade, nem na escola tradicional e nem na escola novista. O que é o problema da marginalidade? O problema da marginalidade aí é a chamada equalização social. O projeto burguês entendia que através da escola poderia se construir a equalização da sociedade. Ou seja, resolver o problema da desigualdade social através da escola ou da educação. Né? Como se o papel da política ficasse, então, jogado ao Deus dará, não tinha papel importante para a equalização social. Né? O que nós temos a posteriori? Né? Dos anos 30 para frente, nós temos dos anos 30 aqui no Brasil até mais ou menos os anos 50, 60, nós temos a prevalência da chamada escola nova, a partir de Getúlio Vargas para frente. Depois nós temos o período histórico longo e que nos persegue até os dias de hoje, a chamada escola ou pedagogia tecnicista. O que é a pedagogia tecnicista? Do mesmo jeito que nós, quando nós assistimos um filme chamado Os Tempos Modernos, de Chaplin, a produção em série, né? Todos os trabalhadores apenas apertando o parafuso, né? Chaplin faz aquela cena lá, ele entra na esteira, a engrenagem engole ele, vomita ele, né? Nesse processo, porque ele sabe apenas apertar um único parafuso. Ou no sentido do Taylorismo, a concepção taylorista, ou chamada administração científica, onde o trabalhador apenas exerce uma única função, ou chamada de monotécnica, né? Os trabalhadores preparados para serem monotécnicos, apenas fazerem uma única coisa, e com isso não compreenderem a totalidade do que estavam produzindo. Produzir um carro, se eu só aperto o parafuso da roda, eu não sei que raio que estou produzindo. Então isso faz parte do projeto burguês para você não enxergar a totalidade e não despertar uma consciência de visão do todo. Né? E a escola tecnicista faz com que então venha para a educação aquilo que já no setor produtivo era vigente, então agora na escola também. Então, a partir dessa concepção de que vale mais a técnica, vale mais a tecnologia de ponta, vale mais a cibernética, a internet, do que um professor de conteúdo, ou o conteúdo acumulado nas bibliotecas, o acervo, ou os acervos de livros, esses acervos de livros e os professores na sala, uma sala cheia de estudantes, vale menos do que um computador, um monitor e o ensino à distância que se reproduz aqui diuturnamente o estudante na tela do computador ou em casa, recebendo tudo por e-mail, internet e tal, ele respondendo as questões, fazendo as provas e passando de ano e recebendo o diploma. Né? Então, a visão tecnicista, ela se constrói, eu diria, com mais veemência, dureza e com morte, exílio e morte, na ditadura militar. Durante 21 anos, nós temos a escola tecnicista burocrática mais funcional em toda a história brasileira, onde os militares impuseram a ferro e fogo a sua concepção de mundo nas escolas. Professores de filosofia, de sociologia, simplesmente foram execrados das escolas. O ensino de sociologia e filosofia tirado do currículo, da grade curricular da educação brasileira, assim como os professores foram tirados, expulsos, perseguidos e muitos deles mortos, né, da educação brasileira, num projeto burocrático, tecnicista, militar, né, aliada aos interesses do capital internacional, do imperialismo internacional, dos Estados Unidos, das multinacionais que vieram em grande escala naquele período para o Brasil, aí construindo um modelo econômico chamado monopolista associado. Taviani dá o nome a esse modelo econômico que é vigente até os dias de hoje no Brasil. E um modelo de escola, então, vigente, eu diria, até os dias de hoje, porque nós temos que
avaliar quem já trabalha no ensino médio, aqui entre vocês eu sei que tem vários que já trabalham no ensino médio, o que é que se tem na escola hoje como prática pedagógica, concepção, o PPP, né? Plano Político Pedagógico das escolas e das universidades também, tem uma concepção de mundo, tem uma visão de mundo, e a visão de mundo não poderia ser diferente do que uma visão de mundo burguesa, não é? Nós estamos numa sociedade burguesa, então o que se concebe nas escolas, em geral, é uma concepção burguesa de mundo que está lá, naquele PPP. Em toda, na LDB, em toda a estrutura de organização de escola, prática escolar, inclusive escolas aqui, eu fiquei assustado quando ouvi outro dia, né? Uma espécie de ditadura nas escolas. Inclusive não tem intervalo em algumas escolas, à noite e tal, tem né? Tem coisas assim de arrepiar o cabelo e arrancar dos que tem pouco, no meu caso. Então, o que a gente analisa hoje? Que hoje há uma mistura dos três modelitos que se cruzam. A educação tradicional continua. O professor, não estou falando aqui para todos os professores, mas via de regra, tem muitos professores de ensino médio, universitário, que ainda usam o método tradicional de ensino. É o professor que sabe tudo e aluno que não sabe nada, que deve, então, assimilar o conteúdo passado pelo professor, né? A ditadura ainda reina nas escolas, do ponto de vista de gestão, do ponto de vista de gestão política, o conselho de escola. Pelo que eu sei, os conselhos de escola não são funcionais, não funcionam democraticamente com a comunidade, né, escolar presente e tal, participando. O modelo escola novista continua se misturando com esse primeiro. Agora, como ele foi implantado em toda a rede nacional, escola novista, do ponto de vista de prática pedagógica, os estudantes estão meio que liberados do ponto de vista da responsabilidade pedagógica de procurar os conteúdos, de estudar conteúdos, porque os professores perderam a sua autoridade. Muitas vezes a gente pergunta por que o professor hoje não tem mais autoridade nas escolas. Porque esse modelo se impôs. Aí misturas de liberdade com libertinagem e outras tantas coisas, não porque os estudantes assim o quiseram. Também, claro, a juventude quer viver a liberdade. Mas como esse modelo veio a se encaixar nesse processo, se impor, de que o professor não tem mais autoridade. Quem tem a autoridade na escola nova é o estudante que tem a autoridade. É o processo que tem a autoridade. Então, por si só, aqui já se perdeu aquilo que se tinha anteriormente, ou que alguns professores ainda insistem em debater conteúdos, em fazer com que se leia texto em sala de aula, que se faça o aprofundamento do conhecimento historicamente acumulado. Meio que uma persistência isolada, a gente, né, faz isso. Mas, via de regra, a escola nova destruiu isso. Isso foi destruído. Isso nas universidades e nas escolas de ensino médio fundamental, né? Porque o construtivismo, que virou meio que o chamado método de ensino nas escolas do Brasil todo, esse método, ele acaba colocando a responsabilidade dos estudantes, então, para a construção, né, hipotética construção de ensino. Dermeval Saviani diz o seguinte: à medida que a escola tradicional não resolveu o problema da equalização social, da marginalidade, muito menos a escola nova. A escola nova tornou-se mais elitista, mais investimento para o ensino privado e menos investimento para a classe trabalhadora, né? Então tornou-se um problema a mais do que nós já tínhamos na educação brasileira. A partir dessa pequena análise,
Alguns poderiam dizer, olha, então nós temos algumas saídas aqui, que inclusive já ouvi debates, né, aqui dentro. Temos um Althusser, aparelhos ideológicos do Estado, temos um Bourdieu, né, que resolve o problema na análise, né, em dizer que há uma violência material na sociedade em geral e há uma violência simbólica no espaço educacional. E a violência simbólica é apenas uma reprodução da violência material na sociedade em geral, nas relações produtivas em geral, da exploração da classe trabalhadora em geral. Tanto de Althusser, dos aparelhos ideológicos do Estado, quanto as contribuições de Bourdieu, pecam num problema essencial, ou na essência, de que a luta de classes, ela está presente em todos os espaços da sociedade. Lá nas relações produtivas, no processo produtivo, no chão da fábrica, no local de moradia, no local de estudo, em qualquer parte que nós estamos, a luta de classes está presente. À medida que o professor chega no seu espaço de trabalho e simplesmente reproduz o conhecimento elaborado pela sociedade burguesa, ou do ponto de vista ideológico vinculado a uma ideologia de conservação da sociedade e não de transformação de sociedade, é claro que ali não se apresentam elementos de mudança. Mas à medida que o professor tem como possibilidade de entrar na sala de aula, trabalhar todos os conteúdos, conhecer o conhecimento burguês, conhecer a cultura burguesa, conhecer os instrumentos burgueses, todos nós temos, até por dever de ofício, e até revolucionário ou não, você precisa conhecer o que o outro pensa. Agora, se nós não ocuparmos esse espaço também para conhecermos o marxismo, para conhecermos as teorias marxistas, conhecermos um projeto pedagógico histórico-crítico, nós estamos perdendo a possibilidade de conhecer a realidade por uma outra perspectiva. Ou seja, cada professor acaba adotando um método de ensino que mais o convence, né? Aqui dentro, na UniOeste, em qualquer lugar, todos os professores, cada um, tem uma tendência maior para esse ou aquele clássico, né? Mesmo porque não existe neutralidade, né? Eu não acredito na neutralidade, né? Não é possível você apresentar, assim como, por exemplo, a escola tecnicista entende que é possível a neutralidade do tecnicismo, não existe essa possibilidade. Então, à medida que você tem, então, a possibilidade de apontar caminhos de transformação, e para mim o professor, o educador, os estudantes, ou os dirigentes do movimento estudantil, ou dos sindicatos, dos trabalhadores de educação, sejam eles funcionários, sejam técnicos administrativos, sejam professores, nós exercemos um papel político, né? Ou nós, enquanto professores, ao entrarmos na sala de aula, nós exercemos um papel político, nós temos a autoridade na sala de aula, né? Por direito de cátedra, nós somos a autoridade na sala. Se chegar o presidente da República, chegar a Dilma Rousseff e quiser entrar na sala de aula, tem que pedir licença para a autoridade da sala de aula, que é o professor. Então, nesse sentido, o dever que nós temos de consciência do uso da nossa autoridade para a construção do conhecimento, a apropriação e construção do conhecimento, é uma tarefa muito importante para a sociedade. E estão errados Althusser, Bourdieu e outros que acham que a escola não exerce uma função transformadora, nem de consciência, nem de realidade. Estão errados, estão equivocados. A escola exerce sim um papel fundamental no sentido de transformar consciências e apontar caminhos de transformação da realidade concreta, né? Então isso é muito importante. Um projeto histórico-crítico de educação
Se nós olharmos as contribuições de Marx, de Engels, de Lenin e de outros, Lukács e tantos outros que vêm depois, né? Mesários e etc. O que nós conseguimos entender? É preciso, para além do capital, como diz Mesário, para além do capital, ou para além da sociedade capitalista, apresentar saídas. Porque não existe possibilidade de reformas profundas na sociedade capitalista, senão por uma teoria revolucionária, ou teorias revolucionárias para a educação. Aliás, o Demerval Saviani diz o seguinte: não pode ser chamado de teoria aquilo que não aponta a transformação. Só pode ser chamado de teoria aquilo que transforma, aquilo que aponta a possibilidade de transformação. Senão não é teoria, né? Tanto para a direita, para a esquerda, para o caminho que quiser. Se apontar caminhos de transformação é uma teoria, caso contrário não é, né? Então, nesse sentido, que as contribuições apontadas aqui, iniciais mais do ponto de vista de concepção, são para a gente refletir um pouco a nossa realidade. O que nós temos de realidade? Aquilo que eu levantei no curso das diferentes teorias aplicadas na educação brasileira, seja do ensino universitário para o ensino até o ensino fundamental, as estatísticas mostram que dos anos 90 para cá, não sei se vocês têm memória fresca dos anos 90 para cá, quando o projeto neoliberal vai se concretizando também na educação, quando a educação passa a ser concebida como mercadoria. Dos anos 90 para cá, Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, grandes empréstimos, faraônicos empréstimos para o terceiro mundo em especial, né, para a educação e outras finalidades, né? Esses recursos, todos eles vêm meio que com uma etiqueta. E falta dizer, a educação, gente, ela é hoje mercadoria. A gestão do conhecimento, as grandes empresas, tive a oportunidade de conhecer muitas empresas de São Paulo, no ABC Paulista, então as grandes montadoras têm lá no Departamento de Recursos Humanos espaço de gestão do conhecimento. Não só de tecnologia de ponta, mas gestão de conhecimento. Vender uma tecnologia de ponta custa muito dinheiro. Uma tecnologia, uma invenção nova custa muito dinheiro. Mas não só nesse sentido. A posição que o Banco Mundial, o Fundo Monetário, ou seja, as grandes transnacionais colocam, que a educação também é uma mercadoria. E assim ela é tratada. E é por conta disso que nós temos, ao longo dos últimos anos, dos anos 90 para cá, um enxugamento cada vez maior nos espaços de educação. A partir dessa visão, dá para perceber por que é que as terceirizações estão pegando nas universidades públicas, estaduais e federais. Terceirizações, quarteirizações, etc. e tal, né? Que nas grandes cidades já não se trata somente de terceirizações. Porque contrata-se empresas cujos trabalhadores recebem muito menos do que os trabalhadores contratados por concurso público, né, ou por processo seletivo, e aí barateia o custo dentro da lógica da combinação do neoliberalismo com o toyotismo. Então, a combinação do neoliberalismo e toyotismo, a reestruturação produtiva, que até então era só nas fábricas, essa reestruturação produtiva também pega no espaço universitário, nas escolas públicas, né? Então é nesse sentido que a gente vai dando os pulos da gente, todo mundo que apostou uma vida inteira para ser professor, para ser educador e tal, né? E de repente se vê concorrendo com pessoas que não têm a mesma formação que você tem, ou tem apenas especialização. Nada contra com quem tem apenas especialização, desde que não se despreze uma construção histórica que está no doutorado, pós-doutorado, no sentido do descarte daqueles que têm mais formação
e a inclusão daqueles que têm apenas uma especialização. É nesse sentido. Isso acontece onde? Isso acontece, por exemplo, nas universidades ou nas faculdades particulares em geral. Tem muitos colegas meus, por exemplo, que ao entregarem um currículo para uma faculdade particular, são obrigados a mentir que tem doutorado, mestrado, colocam lá a sua especialização. Depois do tempo, vai se descobrindo que ele tem mestrado e doutorado, para ele conseguir um emprego. Então é nesse sentido que é ingrato para quem uma vida toda estudou, né? E agora se vê praticamente desempregado, né? E com dificuldade de arrumar emprego. Então, essa é uma realidade. A outra realidade é que os recursos vão indo cada vez mais, os recursos públicos estão indo cada vez mais para as instituições particulares. O ProUni, por exemplo. O ProUni é de tudo o que o governo federal vem fazendo, tem estudos sobre isso. O dinheiro que vai para o ProUni, se fosse investido na educação pública, daria para... Uma vez nós fizemos a conta, me parece que 2 ou 3 vezes mais estudantes seriam atendidos. Eu não lembro mais os números, mas sei que é um número muito maior de estudantes que seriam atendidos pelo espaço público se aquele dinheiro do ProUni fosse investido em espaço público, né? Então, uma transferência de recursos. Ou do ensino à distância. No último período, o crescimento foi tão maluco, 315% de crescimento do ensino à distância dos últimos, me parece, 5 anos. O ensino à distância está sendo valorizado, está sendo jogado lá em cima como um grande caminho. Também o ensino tecnológico cresceu 315%, pelo que eu vi nas estatísticas, 315% de ensino à distância e também o ensino tecnológico. Se a gente avaliar o que isso representa, por exemplo, para nós, no estado do Paraná, quantas universidades federais que do Paraná se reivindicam tecnológicas? Vocês mesmos, né, devem conhecer muito mais que eu. O pouco que eu estou aqui perambulando no Paraná e do que eu vejo no site, a Universidade do Paraná me parece que, salvo engano, uma Universidade Federal, só uma que não é tecnológica. Me parece que as outras são todas tecnológicas. Só para a gente entender o que significa isso, do ponto de vista prático, concreto. Quer dizer, o investimento na formação humanística, formação humana, está de parabéns aqui no Universidade de Toledo, que tem vários cursos no sentido da formação humana e social. Curso de filosofia, curso de ciências sociais, serviço social, né? E é raro a gente encontrar uma instituição que privilegia a formação humana. Claro que isso vai na contramão do mercado, vai na contramão das transnacionais que hoje também estão presentes na educação. Mas é fundamental a gente avaliar e perceber isso. Alguém poderia dizer então, então praticamente está tudo perdido e tal, né? Não tem mais o que fazer, não tem mais caminho a seguir. Eu diria que nós temos uma tarefa muito grande. A tarefa é cada coletivo no seu espaço resistir e lutar por aquilo que nós acreditamos. A gente tem que lutar por aquilo que a gente acredita. Acreditar numa universidade pública de qualidade, de ensino, de pesquisa, de extensão, de construção do conhecimento, de apropriação do conhecimento acumulado, da construção do conhecimento, me parece que deveria ser um pouco o desafio de cada um de nós. A gente não se contentar numa qualidade de ensino muito baixa. Eu sei que no ranking de avaliação do que é de qualidade de ensino e de pesquisa, a Universi não está num bom estado, né? Não está num bom patamar. Né? Agora, quem que vai elevar o patamar no ranking da qualidade de ensino, pesquisa e extensão na Universi? Se não é o conjunto da comunidade escolar. Nós não podemos jogar toda a responsabilidade. Claro que a primeira responsabilidade é do governo do Estado, que retira recursos, que não investe. É o responsável maior. Mas abaixo dele tem outras responsabilidades, tem as reitorias, tem as diretorias, tem as coordenações, tem os professores, tem os estudantes, tem os funcionários. O conjunto, nós somos responsáveis pela qualidade do ensino. Porque se a gente não exige,
Se a gente não se mobiliza, não exige, não tem qualidade. Isso é uma regra, a história é assim. Todas as transformações sociais históricas foram por mobilizações, de enfrentamentos. Eu, em São Paulo, fiquei 25 anos na educação. Eu posso dizer que quase todo ano em São Paulo tinha uma greve de professores. Quase todo ano a gente, o Aislan morou lá, sabe como é que é? É quase regra, é todo ano na greve, de enfrentamento e tal. E aos poucos a gente vai avançando na qualidade, embora todos sabem que a qualidade de ensino do Estado de São Paulo, se você analisar também o Enem e todos os processos de avaliação pedagógica e resultados, é catastrófico também. Mas ainda está num patamar bem melhor do que nas outras regiões. Enfim, eu não quero tomar muito mais tempo, eu não sei quanto tempo eu já falei, estou indo para 50 minutos. Eu tenho bastante dados aqui que podem ajudar a ilustrar essa situação que eu estou falando. Mas eu queria dizer apenas algumas coisinhas para finalizar, do ponto de vista de investimento. Em 1759, para quem leu a história do Brasil, 1759, os padres jesuítas foram expulsos do Brasil, acusados de formarem um Estado dentro do Estado. Mas a gente sabe que não era bem assim. Os jesuítas lá contribuíram com a colonização, legitimaram a escravidão e etc e tal. Mas na época os jesuítas recebiam 10% de todos os impostos que eram arrecadados do Brasil, os padres jesuítas recebiam para a chamada evangelização. Era bastante, 10% para os jesuítas. Vindo para 1808, a família real vem para o Brasil, aí começa um grupo de investimento, inclusive ensino superior no Rio de Janeiro, mas tudo voltado para a administração, tudo voltado para o direito, tudo para gerenciar, enfim, a família real presente no Rio de Janeiro. Então, mais ou menos tudo girava por aí, um pouco no Pernambuco, na Bahia e tal, mas a referência principal era o Rio de Janeiro. Então, os investimentos em torno da família real, a classe trabalhadora no Brasil inteiro, então, sem o investimento de recursos para a educação e ensino médio, muito menos universitário. 1864, na véspera do golpe militar, 1961, 62, até 64, o Brasil ainda tinha 50% da sua população analfabeta. E na época, investia-se 12%, até com o João Goulart, com a proposta de forma de base, 12% dos impostos arrecadados no Brasil para a educação. Aí todo mundo achava, agora vai revolucionar, agora a educação vai. Mas a educação não foi. Foi por prego, foi por beleléu, logo em seguida os militares tomaram o poder, ficamos 21 anos amargando a situação dos militares do Brasil. Agora, mais recentemente, nos últimos 15, 20 anos, o Remita aí deve lembrar desses processos de mobilização, para a gente conseguir 10% do PIB para a educação. É uma briga que a gente, no movimento, praticamente todas as categorias ligadas à educação, fazendo mobilizações, abaixo-assinados, pressões para conseguir aprovar, enfim, no Congresso Nacional, o investimento de 10% do PIB para a educação. Lendo agora, me preparando para o debate, soube que o Congresso Nacional aprovou os 10% do PIB para a educação. Nos próximos 5 anos, então vai de 5,5% para 8%. Educação básica, 3,5%, me parece que é isso que está hoje o gasto
né, do orçamento público para a educação. E para daqui 10 anos chegar então aos 10% do PIB. Nos meus cálculos chegaria em 2022. Então, para se ter investimento de 10% do PIB para a educação. Alguém poderia perguntar, então, se isto for cumprido, beleza, revolucionamos a educação no Brasil. Eu diria para vocês, se continuar essa onda de jogar o dinheiro público para o ensino privado, esse dinheiro, inclusive, grande medida dos 10% do PIB para a educação, vai para o ensino privado. E a classe trabalhadora vai continuar chupando o dedo. Então, o que nos resta é, cada um, como eu disse, na sua categoria, na sua mobilização, a gente se manifestar, a gente pressionar, a gente não deixar a peteca cair. Né? No sentido mesmo do amor ao saber, como diziam os velhos gregos, 600 anos antes de Cristo, o amor ao saber, o amor à sabedoria, o amor ao conhecimento, porque o conhecimento transforma, assim como a teoria revolucionária transforma a realidade junto a uma ação revolucionária, o conhecimento tem lá o seu papel fundamental para a transformação da sociedade. Então, é nesse sentido que eu gostaria de encerrar aqui e dizer que essa greve, nesse momento, para finalizar com essa questão da greve, essa greve dos técnicos administrativos é uma greve fundamental de 10 anos de batalha para conseguir plano de cargos, carreira e salários decentes, assim como dos docentes, dos professores. Há pouco terminada a nossa greve, também uma reivindicação justa, mas penso que nós temos que todos construir a unidade entre nós. O grande problema que eu vejo na UniOeste, nas universidades estaduais do Paraná hoje é a divisão. Não é só a divisão dos sindicatos, né? Acho que penso que tem muita fragmentação, que é preciso procurar um sentido de unidade na profissão, no sentido dos trabalhadores de educação e todos os trabalhadores que aqui estudam nas universidades. Beleza? Obrigado.